Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu recebo aqui para o bate-papo o subsecretário de Iluminação Pública de Campos, Diego Dias, a quem desde já agradeço pela participação. Olá, tudo bem, Arnaldo, todos que nos veem. É muito importante e queria agradecer pelo espaço, que é o ambiente que a gente tem para poder levar as informações e tirar todas as dúvidas do munícipe. Diego, vamos começar falando sobre, obviamente, sobre a iluminação pública, mas os resultados mais recentes. Primeiro que você já esteve na Câmara de Campos, a gente que acompanha a política de perto, que acompanha a sessão da Câmara, vê que a iluminação pública é um dos pontos mais debatidos dentro da sessão, porque é um problema com reclamação em vários pontos de uma cidade muito extensa. Quais são as novidades para o setor e o que se esperar a partir de agora? Então, nós acabamos de entregar a nova ordem de serviço. Nós temos um novo contrato de manutenção de iluminação pública. Fizemos um processo de licitação já diante de um planejamento, né? Nós estamos há 1 ano e 8 meses lá, à frente da iluminação, e nesse período a gente fez além, na verdade eu costumo chamar de planejação. A gente estava agindo e planejando ao mesmo tempo esse novo contrato justamente para poder atender de forma eficaz o munícipe. Nós temos algumas coisas aí que nós não tínhamos nesse volume que tem hoje em dia, que é a questão dos furtos e dos roubos e do dano ao parque de iluminação pública. Nós temos também, que é bem relevante, inclusive eu enviei documento à Enel, está com uma reunião marcada, enviei documento à ANEEL e estou enviando também à Câmara Municipal, justamente para a gente discutir uma melhora na entrega do serviço de energia por parte da concessionária. Vocês podem achar que não, mas impacta diretamente na queima das luminárias de LED e das lâmpadas e da composição, né, desse ponto de iluminação pública. Então, voltando ao que você falou, a gente fez a entrega da ordem de serviço e agora a gente conta com 10 equipes, também nos horários noturnos, trabalhando sob demanda, e também aos sábados e domingos. E aí a gente visa com isso, com esse novo planejamento, entregar ao munícipe um serviço de ótima qualidade, se Deus quiser. A gente tem prazo? Quando você acha que o parque de iluminação pública vai estar 100%? Acho que é difícil chegar a 100%, né? Tá 100%, porque lâmpada queima dentro de casa, não vai queimar na Exatamente. rua também. Mas pelo menos um nível satisfatório que não causa tanta reclamação. Quando que você espera com essa nova equipe? Arnaldo, é muito importante, apesar de a gente estar no terceiro ano de mandato do governo Vladimir Garotinho, é muito importante frisar que, além de tudo isso, nós pegamos um parque de iluminação pública destruído, né? Dos 57 mil pontos, a gente tinha aí aproximadamente 35, 37 mil pontos apagados. E aí, a composição desse ponto, ele tem relé, ele tem reator, ele tem a lâmpada, ele tem a conexão, ele tem a estrutura que segura tudo isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente vem trabalhando diuturnamente para poder tentar sanar. A gente acredita aí que no período de 30, 90 dias é o período que a gente vai estar trabalhando dentro do limite tolerável, vamos assim dizer, Que é? que é 2, 3% do parque. Porque ele vai. Ele não tem, você não consegue manter o parque que você acabou de falar. É impossível você manter o parque 100% aceso. Então, esse limite tolerável desse percentual é o percentual que as equipes dão vencimento num prazo de religamento satisfatório, ou seja, é um percentual que durante 2, 3 dias, com o número de 10 equipes que a gente tem, a gente consegue estar ascendendo e mantendo ele sempre aí num nível de satisfação adequado. Diego, há muita reclamação por parte da população, de modo geral, né? Muita gente reclama em relação à taxa de iluminação pública. Sobretudo aquele que paga a taxa de iluminação pública e não tem a iluminação pública na sua rua, em frente à sua casa. A minha pergunta é: o valor que o município arrecada de taxa é o suficiente para manter a iluminação pública? Ou o município ainda complementa alguma coisa, ainda tem que colocar dinheiro para Hum, pagar a concessionária? então, hoje o que a prefeitura recebe, ela paga, né, a conta de energia, certo? Então, para que serve essa taxa? Essa taxa ela é recolhida, o município paga por cada um desses pontos que estão na rua a Enel, e aí a diferença disso nós estamos fazendo a manutenção e investindo em tecnologia. Foi bom você falar sobre isso, que aqui a gente abre margem para estar falando também no investimento em LED, que a gente está fazendo eficiência energética no município.
Então, você paga a conta de energia, faz a manutenção do parque e agora a gente está gerando essa eficiência energética que é trocar as luminárias atuais pelas luminárias de LED e a gente vai atingir aí aproximadamente até o final do ano entre 25 e 30 mil pontos trocados já no mandato lá de Garotinho. Mas, Diego, então, em relação a essa questão do recolhimento da taxa de iluminação pública, ela é suficiente, então, para manter o parque funcionando e ainda para investimento, é isso? Exatamente. Hoje não, a taxa de iluminação pública ela é recolhida com um objetivo, de suprir os custos de iluminação pública. Quais são esses custos? É o pagamento pela conta de energia de iluminação pública, o custo para manutenção do parque de iluminação pública e, logicamente, hoje o que acontece? Hoje a gente tem como investir em LED. Até o ano passado, nós fizemos também uso de royalties para fazer o investimento. Hoje, esse ano, a gente está usando a COSIP, diante de todo o planejamento do governo Vladimir Garotinho, a gente usa a taxa para pagar a conta, fazer a manutenção e fazer o investimento em tecnologia, que é a eficiência energética. Agora, lá na época ainda do governo Rafael Diniz, houve uma tentativa de fazer um parque todo de LED, que isso seria numa parceria público-privada. Isso andou, isso não andou? Como ficou essa situação? As informações que a Na gente verdade, seria uma teve... concessão, né? Desculpa te As atrapalhar. informações que a gente teve é que o governo passado, o governo Rafael Diniz, tentou fazer uma concessão de R$ 1 bilhão para poder colocar LED no município. Durante a gestão Rafael Diniz, foram aproximadamente 2 mil pontos que foram implantados de LED. Também teve um sistema que eu não peguei funcionando, não estava funcionando, que é um sistema de tecnologia de dimerização. Então eu não sei te precisar exatamente, porque a empresa que fez todo esse movimento no governo passado, nós não ficamos com nenhuma informação, nós não tínhamos histórico, certo? Então, além da gente pegar o parque sucateado, a gente não teve um histórico fidedigno, efetivo do que tinha sido feito e do que não tinha sido feito. Mas a concessão chegou a ser firmada? Não houve contrato de concessão. O que existia era um contrato que era manutenção e LED. Inclusive, foi alvo do Tribunal de Contas pela formatação de contrato efetivada. O Tribunal, salvo engano, entende que você tem que definir isso. Hein? O contrato de manutenção ele se presta para uma definição e o contrato de eficiência energética, que é a troca por LED, principalmente, dentre outras ações que podem existir. Nós temos eficiência energética através do LED. Ele é dividido como é na gestão atual. Quero voltar a falar sobre o novo contrato. Diego, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de gravar e aí a gente esquece de perguntar na hora que está gravando, né? Acontece de vez em quando. Em relação ao valor, qual é o valor do atual contrato em relação ao anterior e qual a diferença de um para o outro? Então, vamos falar do seguinte, vamos falar dos valores de referência. No início da gestão Vladimir Garotinho, teve um contrato de licitação que foi para a rua, um processo, valor de referência de 7 milhões. Uma empresa ganhou com 3,5 aproximadamente, e aí com aditivo veio a 4, certo? Agora a gente teve um valor de referência de 10, mais de 10 milhões um pouco, que veio a ganhar agora com aproximadamente 9. Então, hoje, a gente tem nesse contrato, devido ao estudo e o planejamento em relação ao parque, não só mais equipes, mas também material vasto para a gente poder suprir principalmente essa demanda de furto que está muito crescente. Ela oscila, mas ela é bem crescente hoje em dia, a ponto de, em alguns lugares da cidade, a gente ter cabo de vias aéreas, não só do subterrâneo, também sendo furtado. Teve uma história que rolou uma vez nos bastidores, não da política, né? A gente vai ouvindo a gente que trabalhou em jornal ouve vários tipos de conversa. Nós tivemos um episódio recente na Penha, por exemplo, envolvendo o carro do ex-governador e da ex-governadora Rosinha e Garotinho Rosinha, né? E a Penha é uma área de violência. Uma vez chegou pra gente que, inclusive, na Penha, o tráfico estava desligando a iluminação e tinha um interruptor, a hora que deixava acesa, a hora que deixava apagada. Você já estava na iluminação pública nessa época, eu não sei se cheguei a abordar isso com você. Você ouviu essa história tem algum fundamento? Há uma intervenção do tráfico, inclusive no parque de iluminação pública, em áreas de maior conflito na cidade? Arnaldo, o nosso trabalho é o trabalho de fazer o acendimento, certo? Então, o que a gente busca fazer no nosso dia a dia?
Os pontos que estão apagados e são reclamados, a gente vai até lá acender. Até hoje, nós nunca tivemos problema em nenhuma região do município de estar impedido de entrar ou de estar impedido de estar realizando o serviço. Todo serviço que é feito na região central, é feito no interior, é feito na comunidade mais carente, da mesma forma. Exata e especificamente da mesma forma. Aproveitando sua resposta, você falou que são 10 equipes. Nós temos um município de maior extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, maior do que a própria capital. Essas equipes são equipes descentralizadas, todas as equipes vão atuar daqui e vão atender os serviços nas áreas mais distantes. Como que vai funcionar? Então, vamos lá. Até aproveitando a oportunidade, vou passar o número do call center, que é 3211 0790. Hoje, esse é um número que vai receber ligações e também vai receber mensagens via aplicativo de WhatsApp. Como é que funciona? Você, dentro do horário comercial, você pode ligar e você vai ser atendido, ou enviar a mensagem, você vai ter o feedback do protocolo e vai ter também a resposta da realização do serviço. Quando essa reclamação for feita fora do horário comercial, você vai ter a posição, o retorno ao munícipe vai se dar dentro do horário comercial. Ou seja, a qualquer tempo, durante as 24 horas do dia, você vai poder fazer reclamação no teu ponto de energia, em frente ao teu comércio, em frente à tua casa, no teu bairro e localidade. Você vai receber o retorno desse pedido, dessa reclamação, num protocolo e depois você vai receber o retorno da efetivação do serviço. O número é 3211 0790. Essas equipes, elas vão estar nas ruas divididas exatamente de forma regionalizada, vamos assim dizer. Porém, elas vão trabalhar de acordo com a demanda desses aplicativos. Então, a gente tende a fazer com que o serviço cada vez mais fique mais sério, muito mais rápido. Vou dar um dado para vocês. Antes da utilização desse, porque a gente já tinha começado a testar dias atrás aí, logo quando da assinatura do contrato, na verdade a Hashimoto já tem esse aplicativo funcionando. Então, o que acontece? A gente, antes do aplicativo rodar, a gente estava com a média de 30 pontos, mais ou menos, 35 por equipe. Agora a gente está batendo 40, 45, 48 por equipe, ou seja, a gente aumenta muito mais a produtividade. Que quando você entra no sistema, aleatoriamente, ele busca aquela equipe que está mais próxima para poder estar fazendo o reparo. E eu tô em casa agora aqui te assistindo, tem um ponto de energia queimado aqui, né, em frente à minha casa, apagado. Eu vou ligar, vai criar o protocolo. Quanto tempo essa lâmpada vai ser trocada? Então, a gente depois que a gente tiver essa demanda reprimida sanada, vamos assim dizer, 72 horas você vai ter o seu ponto reparado. E hoje a demanda reprimida a gente conversou mais cedo, né? Mas você falou em percentual. São quantos pontos de energia hoje que estão queimados na cidade? Você tem esse número? Então, hoje ele bate aproximadamente uns 7 mil pontos. 7, 8 mil pontos. São 10 equipes, cada uma fazendo 40 por dia. Realmente não dá para. São 90 dias mesmo, né? Exatamente. Porque o que acontece hoje, Arnaldo? Não se trata só da gente estar na rua reparando esse ponto. A gente tem praças públicas, por exemplo, que está sem cabeamento, que a gente já teve o trabalho de ir lá cabear e o cabo foi furtado. A gente tem partes e trechos, até da área urbana, que a gente está fazendo o cabeamento aéreo pelo fato de ter sido furtado o cabo subterrâneo. Aconteceu agora, na Arthur Bernardes. Inclusive, nós tivemos num dia, fizemos o reparo da via subterrânea. No dia seguinte, o mesmo trecho veio a apagar, porque voltaram a furtar mais uma parte do cabo um pouco mais adiante, e a gente fez um lançamento lá de 300 metros aéreo. Então, esse momento, ele se torna um pouco mais moroso, ele demora um pouco mais, porque hoje a gente não está só fazendo essa manutenção propriamente de ir lá no ponto de energia e trocando a lâmpada, trocando o reator ou trocando a luminária de LED queimada. A gente também já está atuando nesses pontos de forma muito mais séria, agora com 10 equipes, fazendo a reposição desses cabos e cabeando de forma aérea algumas praças, algumas localidades e alguns trechos que vêm sendo alvo cada vez mais aí do vandalismo e do furto por parte dos meliantes. Mas isso não é um retrocesso? Não estou falando em relação ao governo, não. Estou falando em relação à cidade mesmo, qualquer cidade. Você faz um investimento para fazer cabeamento subterrâneo, em tese é mais seguro, mais bonito até mesmo, né? Pensando no paisagismo. E agora, com a questão de segurança, tem que recuar, né? São os desafios de quem lidar com a administração pública, né? Porque
são dois investimentos. Um para colocar o cabo por baixo, que já foi feito, e agora tendo que investir de novo no que já existia, que era por cima. Exatamente. Na verdade, infelizmente, além da gente estar retrocedendo nessa questão de estar visualmente poluído, vamos assim dizer, a gente também tem a questão tempo e o valor empregado para poder fazer essa reposição e esses reparos desses lugares que sofrem com esse tipo de ação. Vamos falar de política um pouquinho também. Você já esteve na Câmara por um tempo, até quando você estava lá também, iluminação pública era um assunto recorrente. Espero que realmente a demanda diminua, mas seu mandato, sua passagem pela Câmara, voltou a ser lembrada recentemente com um pedido de CPI que você protocolou enquanto vereador, a CPI da violência contra a mulher, e essa CPI foi arquivada sem ter sido instaurada. O presidente da Câmara esteve aqui, inclusive, na semana passada e falou que a decisão de arquivar as CPIs foi por cada caso analisado separadamente. No seu caso, foi porque você não era mais vereador, não estava mais como vereador, então a CPI deveria ser arquivada. Qual a sua leitura em relação a esse movimento, ao que aconteceu na Câmara? E o que você pensou em algum momento a voltar à Câmara, falar lá com a Alcimar, fazer uma substituição, pelo menos para instaurar a CPI? Arnaldo, eu tenho uma posição muito pragmática em relação a isso, já que a gente começou a falar de política. Infelizmente, a gente está vendo uma casa de lei fora da lei, no meu ponto de vista. O que acontece? O regimento interno da casa é claro. O fato de um suplente ou de um vereador não mais estar presente na vereança não inviabiliza ou interrompe qualquer andamento de processo. Foram dois argumentos, na verdade. O argumento, um foi esse, e um segundo foi que não, em tese, de acordo com a Procuradoria, pelo entendimento, não tinha havido um direcionamento efetivo, ou seja, vocês vão ter que apurar aquele fato. Ocorre que, quando a gente fala de violência contra a mulher, e principalmente a crescente violência contra a mulher, se a gente fosse ter que definir não só os homicídios e tentativas e tudo do gênero que aconteceu exatamente naquele momento, a gente ia perder um pouco, vamos assim dizer, apesar da gente ter um foco objetivo, a gente não tinha necessidade de estar fazendo aquilo direcionado a um foco objetivo, porque a gente tem uma amplitude muito maior. A gente precisa atacar de forma genérica um fato, que é a violência contra a mulher. Então, o objetivo principal da CPI era: vamos enfrentar a violência contra a mulher. Como? Instaurando uma CPI e verificando junto aos órgãos da municipalidade tudo que cerca isso e como, quem que a gente teria que efetivamente estar ou punindo ou fazendo qualquer tipo de ação corretiva e o que poderia ser melhorado, logicamente, para que isso comece a funcionar. Então, a gente visualiza que, respeitando, logicamente, a posição de cada um, e lá da Procuradoria, etc. e tal, a nossa posição e a lei dizem o seguinte: essa CPI, ela não só não poderia morrer, como ela tem que existir. Isso é fato extremamente relevante hoje na sociedade. Isso é um fato que todo mundo, ou todo mundo combate ou deveria combater. Então, os dois argumentos, eles são natimortos. Regimento interno diz claramente: não existe inviabilidade, trancamento ou impossibilidade do segmento do processo de CPI, acaso o vereador não esteja mais na casa. E o fato relevante é a violência contra a mulher. Se alguém me disser que isso não é fato relevante, eu já não entendo mais o que pode ser fato relevante. Você, como interessado, no caso, como autor do pedido para abertura do CPI, vai recorrer de alguma forma? Tem movimentado alguma coisa no meio jurídico? Então, a gente tem um recurso administrativo feito pelo vereador que está na vereança e temos outras medidas, sim, sendo tomadas. E aí a gente vai aguardar o resultado das medidas para que a gente possa estar falando um pouco mais sobre isso. O que eu posso te dizer nesse momento é: a gente está repudiando, né, essa questão do fato de ter sido arquivado, porque, vou repetir, isso aí eu vou ser chato quando eu começar a falar um pouco mais sobre isso. A gente está esperando exatamente essas medidas para poder estar nos pronunciando um pouco mais. Mas já que você tocou no assunto, Arnaldo,
Regimento interno, segmento da CPI é obrigatório, deve seguir. E o fato relevante é a violência contra a mulher. Mas é que a gente está falando sobre Câmara, vou falar um pouquinho sobre eleição agora também, Diego. Você, como eu disse, você é primeiro suplente de vereador, assumiu quando a Alcimar foi para a parte de segurança, está num cargo público de subsecretário, seu nome, obviamente, é cotado como possível candidato. Você tem pretensão, já está se arrumando em partido, como que fica sua vida para 2024 como possível pré-candidato a vereador? Arnaldo, hoje a gente, além de estar suplente, como você bem disse, nós estamos hoje subsecretário, a gente faz parte do grupo político Vladimir Garotinho, e diante disso, a nossa pré-candidatura, ela é latente, certo? A gente tem pretensões para o próximo ano e a gente está dialogando com o prefeito no sentido de fazer esse alinhamento aí partidário, etc e tal, para composições nominadas futuras para a gente poder estar concorrendo. Mas já tem algum pezinho em algum partido ou dá cedo ainda? Rapaz, os nossos pés vão estar fincados após o nosso diálogo com o prefeito, que é o nosso líder político, e aí a gente vai pegar a melhor direção aí para poder continuar contribuindo para o bem do município, bem de Campos. Por falar no prefeito, você faz parte do governo, né? Marlon Guido esteve aqui com a gente, falou que a intenção dele, quando ele faz análise, é fazer uma análise desapaixonada. É difícil pedir isso a quem está dentro do governo, né? Fazer uma análise desapaixonada. Mas eu vou te pedir uma análise desapaixonada do governo Vladimir Garotinho. Como você avalia a gestão do prefeito? Arnaldo, a análise desapaixonada eu posso responder para você, acho que de uma forma bem clara e objetiva. A análise desapaixonada é um governo que pegou quase 4 folhas em atraso e colocou em dia. A análise desapaixonada é ver um governo articulado que tem condição de trazer recurso estadual e federal e fazer com que o município que não tinha capacidade de investimento se torne um município que está um canteiro de obra. A análise desapaixonada é você ver um monte de unidade básica de saúde fechada, a população não tendo acesso à saúde e a saúde funcionando. A análise desapaixonada é quando você vê o HGG, que todo mundo não tinha mais expectativa, você vê uma emergência de primeiro mundo e vê toda a construção acontecendo para o ambulatório já voltar a funcionar. A análise desapaixonada está na questão da própria iluminação pública, que a gente viu, a gente pegou um parque destruído. Eu estou vivendo isso. A gente está reconstruindo a iluminação pública da cidade. Então, a análise desapaixonada é você ver que você tem um governante, você tem um líder político, que é o Vladimir Garotinho, que o lema dele não foge em nada às ações, é cuidar de pessoas. E aí o que acontece? A gente tem muito para evoluir. A gente tem que acabar de resolver o problema da iluminação, a gente tem que melhorar muito na área da saúde, a gente tem mais áreas para poder avançar na questão aí do recapeamento asfáltico, das ações sociais, entendeu? A análise desapaixonada passa também pela ação social, que a gente não tinha mais aí a questão do cartão Goitacá e agora a gente tem ele funcionando e levando comida para as mesas das pessoas. A gente tem aí, hoje, o município é o quarto em gerador de emprego no estado, dentro de 92 municípios. Então, a análise desapaixonada, ela tem que partir do que a gente está vendo acontecer na rua. Isso é claro. Todo mundo, ninguém pode negar que o prefeito tem sido um combatente, quanto mais, no sentido de levar qualidade de vida para o cidadão campista. Nós estamos fazendo, você sabe bem disso. E quem é. Na verdade, você não precisa ser construtor. O dia a dia da dona de casa, do chefe de família, quando você deixa a sua casa se deteriorar e se quebrar muito, você tem muito mais custo, demora muito mais tempo e muito mais desgaste para você deixar ela em ordem de novo. Quando você vai fazendo a manutençãozinha aqui, quando você troca alguma coisa, tudo fica mais fácil. Quando você pega um negócio de quando você pega a terra arrasada, a reconstrução é muito mais complexa. E você acha qual vai ser o impacto disso nas eleições do ano que vem? Como você analisa o cenário já se preparando para a eleição a prefeito de 2024? Eu analiso um cenário favorável ao prefeito Vladimir Garotinho por tudo isso que eu falei. Primeiro turno? Arnaldo, o primeiro turno é uma questão, no meu ponto de vista, de continuidade do trabalho. Vou resumir para você a minha análise em relação à vitória do primeiro turno. Toda eleição é eleição difícil. Toda eleição é difícil. O prefeito ele tem trabalhado todo dia para entregar o serviço para a população. Qual é o reflexo disso?
população não tinha saúde de qualidade, ela não tinha iluminação de qualidade, ela não tinha ação social, cartão 8K, ela não tinha os hospitais, ela não tinha as UBS, ela tinha as ruas esburacadas, hoje ela tem. O reflexo disso é a população estar identificando a melhoria. A identificação da melhoria só pode refletir de forma positiva a política. Como o prefeito está fazendo e tem muito a fazer ainda, eu acredito que esse lado positivo das ações propriamente não tem conversa, tem ação. Em todo canto do município você tem melhoria. Em todas as áreas do município você tem melhoria. Você tem a Secretaria de Agricultura reconstruindo as estradas, dando qualidade de vida e dando possibilidade do produtor estar escoando aquilo que ele faz. As feiras retomadas. Você tem na ação social, você tem reconstrução. Na saúde você tem reconstrução. Na educação você tem reconstrução. Na agricultura você tem reconstrução. Na iluminação você tem reconstrução. Na limpeza você tem reconstrução. E a população está vendo isso. A gente anda todo dia, a gente anda o município todo, irmão. A gente está todo dia nas ruas e a gente está vendo isso acontecer. Então, politicamente falando, em relação ao prefeito Vladimir Garotinho, o meu pensamento é, como a população está verificando tudo que tem sido feito, ela vai continuar verificando que o prefeito tem muito mais a fazer e nós, enquanto grupo político e gestores públicos, temos muito a fazer. Então, Diego, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Para fechar também política, não podia deixar de falar do momento de pacificação. Você esteve na Câmara quando a base era ampla, depois aquilo foi sim, virando e a maioria acabou virando oposição, enfim. sim. A pacificação veio, a pacificação acabou. Como você avalia o movimento de pacificação política entre o grupo do Vladimir e do Rodrigo Bacelar e o fim desse momento também de pacificação? Qual a sua análise? A minha análise é a seguinte, a gente está falando de política e está falando do ano que vem, que é um ano eleitoral. E aí eu acredito no seguinte, até bem pouco tempo atrás, os que se dizem opositores estavam dentro do governo. E aí é muito difícil você conseguir explicar. Às vezes a gente vai se perguntando, né? A população olha uma Câmara com 25 vereadores. Alguns se dizem de oposição e tem espaço dentro do governo. Isso é um ponto já que você não consegue entender. Fica difícil a população olhar. Pô, o vereador X está falando do governo, mas está dentro do governo? Como é que explica isso? Então, agora, com essa saída efetiva de parte desses vereadores do governo, eu não coloco muito nessa questão governamental de tá bom ou de tá ruim. Porque os vereadores sabem, mesmo sendo de oposição, eles estão vendo o que está acontecendo no município, a transformação que está havendo no município. Então, eu coloco exatamente de forma muito pragmática no seguinte: a eleição do ano que vem, ela passa por mudanças políticas, mudanças eleitorais, certo? Os partidos não terão mais 38 candidatos, sim 26. Uhum. E aí, essa montagem dessa estrutura eleitoral, que aí reverbera na questão política geral, é a seguinte: eles, quando se atentaram, eles viram o seguinte: nós temos aqui 8, 9 vereadores de mandato. E aí, o que a gente vai fazer? Nós não temos como, nós não temos corpo para montar essas nominatas. Nós temos que pressionar o governo de alguma forma, entendo eu, para que a gente consiga fazer com que a gente tenha ambiente de concorrer politicamente. Então, para mim, basicamente, esse fim, essa ruptura, não é benefício. Bem, os vereadores estão dizendo que é para o benefício da população. No meu entendimento, essa ruptura se deu porque eles estão com um problema nas mãos. É a montagem de nominata para as eleições do ano que vem. Eles estão com uma dificuldade imensa, porque tudo isso, Arnaldo, é grupo, tudo isso passa pelo que... Aí a gente volta um pouquinho. Tudo isso passa pelo que a população está vendo que o prefeito está entregando. Então, o que acontece naturalmente com os agentes políticos? Os agentes políticos querem estar dentro do governo que está entregando. E se o governo está entregando, aquele agente de desenvolvimento legal regional, que é um pré-candidato, um futuro candidato, aquele agente de bairro, aquele suplente, certo? Qual é a visibilidade? Aonde eu preciso estar? Eu preciso estar aonde está tendo entrega de serviço. O governo só entrega serviço para a população. E aí, uma vez identificado isso, acredito piamente, acredito firmemente que os vereadores criaram essa ruptura diante de um contexto político.
a montagem de nominata das próximas eleições vai ser muito complexa e diante disso aí, eu acho que cada um está tentando. Eles estão naquele salve-se quem puder. Diego, queria agradecer a sua participação e deixar desde já o convite aberto para as próximas oportunidades. Arnaldo, agradeço a você, a Manchete. A gente está aí à disposição para poder estar aqui batendo esse papo, levando informação para o munícipe. E muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!